Para o terceiro episódio do podcast Diálogos Harmônicos. Bem-vindos. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está ouvindo ou assistindo a gente. Eu sou Daniel Moreira, sou compositor e pesquisador, vou ser o seu âncora hoje aqui nesse podcast. Terceiro episódio, nós vamos falar sobre é possível aprender harmonia sem partitura? E hoje estou aqui novamente com os meus colegas e amigos Alexandre Ferreira, que é compositor e guitarrista, Kim Carvalho, que é produtor musical e guitarrista, e o Rafael Caldas, que é maestro e educador musical. Para começar, eu queria falar que se você ouve o nosso podcast no YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você ouve o seu podcast no seu tocador de podcast favorito, não se esqueça de seguir o podcast Diálogos Harmônicos para você não perder nenhum episódio novo. Bom, o tema de hoje é um tema bem interessante. A gente já recebeu várias perguntas sobre isso de alunos, de pessoas do nosso canal, porque a partitura costuma ser uma barreira para muitas pessoas que querem aprender música, né? É muito comum as pessoas sentirem dificuldade na leitura da partitura, acharem complexa essa coisa de a matemática, principalmente o ritmo. Quando a gente fala dificuldade em leitura de partitura, a gente está falando especificamente do ritmo, porque eu nunca vi ninguém falar, eu não lembro se essa linha aqui ela é o sol, se ela é o si, ou se essa nota aqui vai ser o ré. Não, as notas as pessoas entendem rápido, decoram facilmente, mas quando a gente fala sobre partitura, o grande problema é ritmo. Não é à toa que a gente tem 2 cursos voltados exclusivamente para ritmo, para leitura rítmica, né, para tentar ajudar as pessoas a destravarem essa leitura rítmica. Mas aí as pessoas têm essa dificuldade de entender o ritmo na partitura, e aí elas desistem de ler partitura, desistem de tentar aprender, ou nem sequer tentam. Muitas pessoas nem tentam. E a grande questão é, né, quando a gente pega um livro de partitura, um livro de harmonia, um livro de teoria, um livro de composição, de arranjo, de vários assuntos do universo musical, os exemplos vão estar sempre na partitura, né? Os principais livros vão ter exemplos na partitura. Afinal, a partitura ela é uma das principais formas de notação musical que nós temos na música, né? E talvez eu poderia dizer que, não sei se vocês concordam comigo, que a partitura ela é a mais completa e a mais precisa maneira de notar uma música. É a mais fiel. Não é perfeita, obviamente, tem suas falhas, mas ela é a mais fiel forma de notação. E se a gente pensar, por exemplo, as cifras e as tablaturas, elas são aparentemente mais fáceis de aprender, né? Porque você olha ali e já consegue rapidamente conectar os símbolos com o resultado sonoro, você já consegue transformar em música. Então, a dificuldade das pessoas em ler partitura talvez seja exatamente essa. A dificuldade em tirar do papel, transformar aqueles símbolos, aquela teoria por trás, em som, em música, fazer música a partir da partitura. Você olha uma cifra, se você sabe tocar aquele acorde, você vai conseguir rapidamente transformar aquilo ali em som. Mas o mesmo não acontece com a partitura, pelo menos não de uma forma tão simples. Então, eu já começo fazendo essa pergunta para o Alexandre Ferreira. É uma pergunta já que é o tema central desse podcast, né? Alexandre, você acha que é possível aprender harmonia sem saber ler partitura? Opa, bom dia, pessoal. No caso, como disse o Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, né, no momento que estiver ouvindo. E, cara, então, essa pergunta é uma pergunta interessante, porque quando alguém me pergunta, poxa, eu posso estudar harmonia, eu consigo entender harmonia sem partitura? Eu diria, cara, consegue, mas você consegue realmente dominar a harmonia, você consegue, de fato, pegar uma informação bem densa, sair daquela camada mais superficial e, de fato, entender a harmonia? Aí eu diria que não. Entendeu? Porque dá para aprender, tem muita gente que só consegue ali ler uma cifra mesmo, tal, uma tabulatura, e a pessoa vai e tem aqueles conhecimentos de harmonia, né? Pelo menos aqueles conhecimentos mais superficiais, a pessoa tem. Só que ela geralmente não entende o porquê dessas coisas. Ela só reproduz aqueles conceitos de uma forma bem superficial, sem muito questionamento. Né? Eu diria que tá aí a questão da necessidade do porquê se aprender partitura. Como o Daniel falou, os exemplos, né, estarão sempre na partitura, né? A partitura é a nossa principal forma, né, de grafia em música, né? Obviamente, como o Daniel também colocou, não é perfeita, não é, mas que tipo de grafia é perfeita, né? Acho que volta e meia a gente escreve, né? A gente que escreve principalmente em português, a gente escreve e há falhas de interpretação, né? A gente às vezes escreve e a pessoa entende errado alguma coisa que a gente escreveu. Então, não acho que vai haver algum sistema perfeito para resolver essas questões. E em música, menos ainda. Então, só acho que partitura realmente, né, na pauta a gente tem as questões
um pouco mais específicas, né? Até porque é um tipo de notação que foi evoluindo, né? Foi aumentando sua complexidade ao longo de tempos, né? Você tem aquela notação neumática e tal. Acho que o Rafael trabalha bastante com esse tipo de coisa também, né, Rafael? Sim, eu Ainda com... trabalho muito com notação alternativa, né? Exatamente. Para poder ficar mais visual, né? Sim. Mas a notação alternativa, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que assume a notação alternativa como se fosse a única maneira. Não, a notação alternativa, ela é alternativa, ela é para você chegar na partitura em algum momento. Não é para ficar nela para sempre, né. Tipo, em algum momento, ela é um caminho que você quer fazer e o teu objetivo é chegar lá na partitura, né. Há também aquelas pessoas que dizem assim: "Ah, pra que ensinar isso? Por que não ir direto à partitura?". Aí são algumas questões de objetivos. Mas deixa o Alexandre terminar o que ele estava falando, senão eu entro num assunto que não tem nada a ver. Tranquilo. Não, o que eu estava comentando é isso, que a própria notação musical ela foi se modificando e foi evoluindo com o tempo, né? Então a gente tem ali séculos, se eu não me engano, a questão da altura, quando começou a ser grafada, era coisa de, sei lá, século XI, mais ou menos. Quer dizer, há um espaço até começar a ser grafado as durações, né? Até ter outros tipos de articulações, timbre. Quer dizer, a notação ela foi sendo modificada ao longo do tempo para se adequar a todo esse nível de especificidade que a gente utiliza hoje. Então é por isso que eu acredito que, de fato, a partitura ela seja mais adequada, porque ela é mais precisa, apesar de não ser, obviamente, perfeita. Isso, com certeza. Então já jogo pro Rafael. O Rafael começou a falar. Eu queria que o Rafael falasse um pouquinho sobre... o Rafael trabalha com notações, como ele está falando, alternativas. Só que acho que o termo que você usou não é muito bom. Alternativo, porque tudo que é alternativo é para entrar no lugar de. Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho lá um videogame, e eu tenho um videogame alternativo, eu não vou ter os dois, eu vou ter só o alternativo. Se eu quisesse o outro, eu teria o outro. Então, acho que o termo seria assim, um passo intermediário. Você sair do não sei partitura para sei partitura, você passa por uma notação intermediária, que não é tão complexa e completa quanto a partitura, mas que ao mesmo tempo é melhor do que não saber nada. Então é um passo intermediário para tornar a partitura talvez mais palatável, mais simples. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre que vantagens você enxerga ao saber ler partitura para estudar harmonia. Você vê que, assim, quando você sabe partitura, você aprende mais harmonia, você aprende melhor, você aprende mais rápido. Que vantagens você percebe nisso? Olha, a partitura ela faz com que você tenha uma noção visual do que está acontecendo. Eu acho que assim, a grande questão que a gente tem com a música é o fato dela ser efêmera, ela não tem forma, a gente não consegue ver ela. E assim, na hora da gente ensinar as pessoas, a gente precisa dar forma àquele som. Ou seja, a gente precisa trazer uma maneira da pessoa visualizar aquela ideia que a gente está trazendo. Por isso da aula de canto é muito difícil, porque no instrumento você pelo menos tem o lugar do instrumento para a pessoa ver, mas no canto não tem nada, é tudo interno, então você criar as imagens é mais difícil. Então na hora de trabalhar a notação musical, especialmente com harmonia, você consegue, criar algumas formas que a pessoa consiga ver. Então quando você tira a partitura dessa ideia, ou qualquer elemento gráfico que você vai usar para ensinar harmonia, você está tirando um recurso muito importante, que é o recurso visual. O grande problema de ensinar harmonia sem o recurso visual, que poderia ser outro, além da partitura, né, ou algum intermediário, como o Daniel trouxe, né, é que você acaba criando coisas que são sempre efêmeras. Aí, tipo, às vezes você pode dar um exemplo muito distante de uma realidade da pessoa, ou um exemplo, assim, que não é tão preciso, simplesmente porque você está evitando dar forma àquilo, evitando usar o recurso visual, entende? É igual o Daniel é especialista em textura, né? Se eu não criar uma ideia do tato ao ensinar textura, tipo comparar textura rugosa com textura lisa e coisas assim, eu dificilmente vou conseguir chegar na ideia de textura musical. E eu acho que tudo precisa ter alguma referência em algum sentido. É necessário haver alguma sinestesia, aonde você consiga tirar do sentido auditivo e jogar para outro sentido, né. Então o uso da partitura se faz necessário, por quê? Porque você precisa fazer com que aquilo ali vá para algum setor visual aonde você consiga organizar. E além de tudo, esse setor visual para nós ocidentais precisa também ser cartesiano.
E a partitura é muito cartesiana, no sentido de que ela trabalha no tempo de forma horizontal e na altura de forma vertical, ou seja, é um plano cartesiano, né? E esse cartesianismo que a gente tem, ela faz com que a gente tenha que pontuar as alturas dentro do tempo, né? E a gente tem essa necessidade, por ser ocidental, de pontuar para fazer música. Para os orientais, por exemplo, determinadas culturas que são puramente improvisatórias, como a indiana, eles só precisam de um ideograma ou de uma raga, que no caso dos indianos, né, uma raga que remeta àquele improviso que ele vai fazer. Mas eles têm outras maneiras de poder criar visualizações que vão para deuses, que vão para questões rituais e outras coisas que vão muito além somente da efemeridade do som, né? Então, sempre vai haver anotação de alguma maneira. Eu acho que para a gente, como a gente precisa da exatidão, a nossa acaba sendo mais cartesiana. Legal isso que você falou. Eu acho interessante essa coisa da partitura, né? Porque eu acho que, assim, eu tenho uma opinião, acho que vocês compartilham dessa opinião, porque a gente já conversou várias vezes, mas eu acho que, assim, da mesma forma que a gente fala nas lives de harmonia, que a gente tem feito agora às terças-feiras, que a gente fala que tem muita coisa errada, ensinando coisa errada de harmonia na internet, pegando essa ideia de coisa errada, eu acho que muitas pessoas, ou até eu me arriscaria a dizer que a maioria das pessoas, tenta aprender a partitura do jeito errado. Né? Tenta assim, pega o livro lá de Maria Luísa Priori, Borromeu Médio, o livro de teoria musical que você não lê partitura, aí você lê ele todo, aí beleza, entendi todos os símbolos, e agora eu vou ler a partitura. E não é assim que funciona, né? Porque essa questão fica muito desconectada, a partitura da vivência da música, vivência, você tem que conectar os símbolos que você vê com os sons que você ouve. Eu acho que tem essa distância, normalmente, nas pessoas, né? E aí, eu vou agora fazer uma pergunta para o Kim, relacionada mais ou menos a esse universo, que é o seguinte, Kim, quando a gente pesquisa no Google, no YouTube, conteúdo de harmonia, vou pesquisar assim, campo harmônico, formação de acordes, acorde empréstimo modal, você vai encontrar muitos vídeos de pessoas falando, e aí geralmente elas estão com violão, ou uma guitarra, ou no piano, para mostrar o exemplo, e elas tocam, e elas falam, ficam só na questão da teoria. Quando vão fazer uma análise, uma harmonização de alguma música, eu já vi vídeos assim que, vou fazer uma harmonização na música tal, e aí bota a letra da música, e em cima a cifra. E aí assim, pô, mas a letra só, e você está harmonizando pela letra, mas e as notas que estão envolvidas? Né? Então, assim, eu acho que as pessoas tentam se afastar, ou tentam facilitar o estudo da harmonia, tirando a partitura. E eu já vi vídeos que começam exatamente assim, falando, não se preocupe, nesse vídeo aqui não vou ensinar harmonia, não vou ensinar partitura, não vou ter partitura. Então eles tentam, entre aspas, facilitar o estudo da harmonia, tirando algo que seria talvez uma barreira de estudo, que seria a partitura. Tipo, não, aqui você vai aprender harmonia sem partitura. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o impacto que esses vídeos têm ao tentarem criar algum atalho para o aprendizado ou alternativas para aprender harmonia sem utilizar a partitura. Que impacto isso tem na formação musical das pessoas? Me ouvindo? É porque aqui tá meio travando. Tá, beleza. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, essa questão, acho que o cerne da questão é uma palavra que você falou aí, que é o atalho. As pessoas, elas fogem de aprofundamento como o diabo foge da cruz. Hoje em dia, a gente tem quase uma demonização do aprofundamento. As pessoas, elas são extremamente utilitaristas. Então, assim, elas não querem entender o porquê das coisas. Elas querem, assim, saber que daqui eu vou para cá e de cá eu vou para lá e pronto. Mas o porquê, entender essas coisas, poucas pessoas querem. E junta com desde sempre, pelo menos aqui no nosso país, essa questão que o pessoal tem uma certa repulsa à teoria, porque teoria é chato e esse monte de coisa. Então, assim, junta os dois e acaba tendo esse estudo que é capenga, porque durante muito tempo, quando a pessoa aprende harmonia por esse tipo de vídeo, ela vai achar que o universo da harmonia todo
é simplesmente uma pequena parte. Então, ela vai acabar tentando, como muitas vezes a gente até conversou, fazer malabarismos harmônicos quando ela vai... ela carece de ferramentas, então quando ela vai fazer uma análise harmônica, ela vai fazer malabarismos para aquilo se encaixar naquele conhecimento superficial que ela tem. Mas, assim, ela nem se dá conta que esse conhecimento superficial é justamente por causa desse erro de tentar buscar atalhos. Porque isso é o mal da humanidade em geral, né? Tudo tem que ser muito rápido agora. É aquela história, né? Gosto de puxar sardinha para o meu lado, né? De produção, que antigamente, né? O pessoal pensava na questão de não, a gente tem que fazer a música crescer para chegar. Uma música pop tem mais ou menos 3 minutos, então por volta de 1 minuto e meio tem que vir o primeiro refrão, ou por volta de 1 minuto para dar aquela coisa do ápice da música. Hoje em dia, com Spotify, com o Deezer, com os agregadores, né, com os streamings, o que acontece é que o pessoal já começa pelo refrão. O pessoal tem estudos que falam que, assim, você tem que colocar o gancho da música, né, que o pessoal chama que é a parte mais forte, nos primeiros, acho que 10 ou 15 segundos da música, porque senão a pessoa simplesmente passa, sabe? A gente está perdendo a capacidade de fruição das coisas. E a música, principalmente, ela sofre ferrenhamente com isso. E no nosso caso, quando você vai estudar a música, é exatamente isso. Assim, isso se torna ainda mais grave, porque o pessoal foge da teoria. E, cara, a teoria, ela é só uma ferramenta para te ajudar. Assim, não é um portão que sem a teoria você não possa passar. Você vai até, eventualmente, tocar. Existem aqueles contextos, né? Ah, mas fulano só toca de ouvido e toca pra caramba. Porque fulano não sabe ler partitura. Porque fulano nunca fez faculdade e é sinistro, que é top, 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 top. Beleza. Só que assim, cara, você tem uma oportunidade, por exemplo, essa semana eu tive um debate com um guitarrista famoso aí de metal, que ele falou que deixou meio a entender que faculdade não era necessário, assim, que, pô, não era exatamente não necessário. Pela forma como ele falou, ficou um pouco pejorativo naquela coisa assim, é perda de tempo. Aí eu fui falar com ele, não é perda de tempo, porque faculdade só serve para quem quiser dar aula em escola pública. Só aí já mostra um erro conceitual, porque, assim, reduz todos os cursos superiores de música em licenciatura. Aí eu fui falando com ele, que aí no final ele falou que, não, para mim, eu considero que teria me atrasado. Que ele procurou em outros lugares. Mas é aquele caso. Você também pode ver uma faculdade inteira de direito por aí. Você pode comprar aquele Vade-Mecum, sei lá como que se chama aquele negócio, que é o livro das leis de todo ano, que sai todo ano, né, atualizado, e ler aquilo ali, você vai saber pra caramba de lei, sabe? Você tem... basta você pegar livros de matemática que você vai ter o acesso ao conhecimento que você tem na faculdade de matemática, por exemplo. Só que, assim, na faculdade, você tem a oportunidade de ter condensado ali um aprendizado muito mais holístico, muito mais abrangente, sabe? Então, assim, eu acho que essa questão toda passa exatamente por isso, assim, pelo medo de se aprofundar, pelo receio de se aprofundar, e vem por razões que são, assim, desde dessa questão mais utilitarista de, não, porque eu quero chegar de A a B e pronto, não quero saber como fazer, eu quero que você me fale assim, ó, dá 3 passos e vai, sabe? Eu não quero saber se é mais fácil fazer assim, assado. Eu só quero isso e acabou. E além disso, o pessoal tem o receio. Opa, estão me ouvindo ainda? Aqui travou tudo. Se alguém puder falar. Sim, estamos ouvindo. Tô ouvindo. Ah, tá. Desculpa, porque travou a imagem toda aqui para mim. Perdi o fio da meada. Assim, não, essa questão utilitarista e a pessoa acaba ficando com medo. A partitura, ela é a maior vítima disso. O pessoal tem medo, acha que é super complicado, mas muitas vezes vai para a tablatura
que se você for parar para ver visualmente, é tão complicada quanto, se você for parar para pensar em questão de elementos gráficos ali, sendo que muitas tablaturas, inclusive, já vem com uma indicação de ritmo também, que é a questão mais complexa. Então, assim, tem estigma mesmo, né, da teoria e da partitura, que faz o pessoal fugir, sendo que, na verdade, o problema todo é esse, ir em busca de um atalho e você chegar lá sem saber como chegou. Esse que é o problema. Então, assim, como a gente está falando de aprendizado, não adianta só chegar. Se você não entender como você chegou lá, você só vai se tornar um mero repetidor e você não vai realmente ter aprendido aquilo ali. Você vai saber como fazer um processo, se mudar alguma coisa, você não vai saber. Você vai ficar travado. Então, assim, você realmente não aprendeu a fazer aquilo ali. É isso. Com as travas aqui. Não, tudo bem. Tá vendo? Se o Kim tivesse comprado uma internet boa, ao invés de pegar um atalho... A minha internet é boa, o meu problema é o computador. Eu sei, tô brincando. Não, eu concordo, isso que você falou da questão da faculdade é muito, muito comum, né? Eu lembro, sem estender muito para não sair do assunto do podcast, mas a gente acaba saindo. Eu lembro de uma entrevista da Malu Magalhães do João Gordo, na MTV, há muito tempo atrás, em que ela era jovem ainda, né? E ela estava pensando em fazer uma faculdade. Ela estava pensando em fazer letras, mas eu também gosto de moda, design, não sei o quê. Aí o João Gordo pergunta assim, mas e música? Você não faria música? Ela falou, não, eu não faria música, não. Tem nada a ver, mas você é uma musicista, como não tem nada a ver você fazer música? Lá, porque eu não acredito que dá para ensinar o que vem do coração. E aí essa frase, eu lembro que eu estava iniciando a faculdade de composição, né, na FRJ. E eu, quando eu vi essa frase, eu falei, poxa, tô perdendo meu tempo aqui, né? Uma coisa que vem do coração, por que eu tô fazendo faculdade, né? Bobeira. O João Gordo não deu aquela... Acho que ele ficou sem aquele graça. corte tipo João Gordo, sabe? Ele ficou sem graça na época. Mas enfim, sobre essa questão dos atalhos, de querer ser imediatista, isso acaba rolando muito também. Eu acho que, por exemplo, quando eu e o Alexandre, nós estamos fazendo a mentoria em composição, né? Nós já estamos fazendo, já tivemos uns 4 encontros, e aí na turma a gente falou um pouco sobre... Inclusive hoje tem, né, Alexandre? Mais tarde a gente tem que fazer lá a mentoria. Mas na turma a gente mostrou, assim, possibilidades harmônicas a partir da Tonetti, que é um conceito relativamente... vamos dizer assim, que da harmonia, no conceito de harmônicos, eu acredito que seja a teoria mais recente que a gente tem isso, porque ela é surgida nos anos 70. Mas é a mais recente, porque as pessoas falam, harmonia funcional... harmonia mesmo, né, funcional, tonal, ela existe há muitos séculos, né? Séculos e séculos a gente só formatou nessa ideia da música popular. Mas então a teoria neo-riemanniana é uma teoria muito interessante, a gente pode até fazer um podcast conversando sobre ela, pode fazer uma live falando sobre isso, postar vídeos no canal, que é uma teoria muito legal, mas que simplesmente, assim, eu acho que 90% dos músicos da música popular que amam harmonia, estudam harmonia e querem saber mais de harmonia, desconhecem completamente, nunca ouviram falar e talvez nunca vão ouvir falar, mas vão ouvir porque a gente vai divulgar isso, né, Alexandre? Nós temos um papel aí, né, enquanto pessoa, de divulgar o conhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né? Mas assim, é uma teoria super importante, super interessante, que cria sonoridades muito legais. E aí na aula da mentoria, né, no encontro da mentoria em composição, a gente começou a falar, explicou um pouco sobre a teoria e como fazer a formulação harmônica, como você pensar a partir da Tonetti, que é um gráfico de notas que você vai montando, e aí torna visual a transformação, né? Só para resumir, a teoria neo-riemanniana é baseada na transformação de um acorde para o outro. Então a gente não fala de função, função tônica, dominante, subdominante, a gente fala, tá, como é que esse acorde se transforma naquele? Inclusive, só um ponto que de repente alguém pode procurar a respeito, acaba indo no Google, né? Isso é inclusive bacana, né? Acho que eu deixaria muito feliz que algo dito aqui no Diálogos Harmônicos fizesse com que alguém refletisse e falasse, cara, que legal, vou procurar a respeito, né? Acho que é um papel também que a gente se propõe. Mas também pode procurar o termo teoria transformacional, né? Que também é um termo bem utilizado. Isso, porque exatamente isso, ele é baseado na transformação de um acorde para o outro. É bem legal, né? Mas a gente mostrou para a mentoria, eu lembro que a reação deles foi assim, mas como é que eu uso isso?
Eu falei, então, mas é isso, você tem um gráfico, a gente vê essas informações, você pode fazer assim, Aí a gente mostrou várias possibilidades. Tipo, ó, você pode fazer assim, você pode fazer desse jeito, você pode, por exemplo, pegar isso aqui, fazer assim, fazer assado. E mostramos várias possibilidades de criar harmonias muito interessantes e sequências harmônicas interessantes. Só que no final, a gente sentiu que eles não ficaram muito satisfeitos, porque o que eles estavam buscando mais era assim, mas qual sequência harmônica eu faço? Né? Mas que acorde que eu uso? Então, assim, ao invés de. É como se eu desse um carro para uma pessoa e falasse, ó, tá aqui o carro. Mas o que, que eu faço com isso? Ó, você pode pegar e você pode ir para qualquer lugar que você quiser, é só você dirigir. Mas ela não quer isso, ela quer que eu diga assim, ó, pega o carro e vai até ali. Aí ela vai. Aí depois que ela chegar lá, então, agora você vai até ali. Aí ela vai. Então, eu acho que isso que você falou, das pessoas serem imediatistas e não quererem entender o porquê, acaba gerando esse tipo de pensamento. Não estou criticando os nossos mentorados, já estão melhorando, né, Alexandre? Já estão desenvolvendo esse pensamento. Mas acho que as pessoas, elas buscam fórmulas mágicas, atalhos, maneiras de fazer a coisa, e muitas vezes a maneira de buscar isso acaba sendo assim, eu vou fazer, eu vou... disseram para mim que eu não posso utilizar a tensão 11 no acorde de primeiro grau. Então, porque eu não posso fazer, por exemplo, um Dó maior, Dó com sétima maior e décima primeira. Não posso usar essa tensão, a tensão proibida. Quer saber? Vou usar porque eu quero usar, porque para mim eu sou livre, a liberdade, música, e vai botar o acorde. O que acontece? Soa super desagradável, porque a décima primeira vai ser uma nona menor em relação à terça do acorde. E é exatamente por isso que a gente não usa, porque o intervalo de nona menor é um dos intervalos mais dissonantes. Então você borra o acorde, você está borrando a terça, que seria o sexo do acorde. Se o acorde é maior ou menor, masculino ou feminino, seria mais ou menos isso. Está borrando a terça. Se você não quer que borre a terça, usar essa tensão vai borrar a terça, então você tem uma coisa indesejada. Então, o fato das pessoas não saberem o porquê das coisas faz com que elas tentem buscar soluções que vão contra ao que elas querem. Elas nem sabem o que elas querem. E eu acho que não saber partitura faz com que elas não entendam os porquês das coisas. E eu faço uma pergunta para quem quiser responder, né, sobre assim, que Daniel, tipo de conceitos? Sim. eu queria comentar um negócio sobre o termo borrar que você usou, né, que tem tudo a ver com a minha resposta, né, tipo, criar conexões visuais, né, criar conexões visuais são muito importantes na hora, e a partitura ela te ajuda nisso, mas aquela coisa da leitura intermediária, alternativa e tal, que a gente falou, ela é justamente isso, você vai criando imagens, né, para que a pessoa consiga enxergar essas questões musicais. O que é borrar o acorde? É você tirar a identidade dele. No momento em que você tira a identidade dele, você simplesmente não sabe mais qual é o acorde que você está fazendo. É mais ou menos como se você não soubesse qual é a cor que você vai aplicar aquele local do quadro, né? Quer ver o incômodo que eu sempre falo sobre a ideia cartesiana? A pessoa que não tem noção rítmica, só para trazer a ideia da partitura, por exemplo, a pessoa que não tem noção rítmica, ela não sabe o tamanho da tela que ela vai pintar. Simples assim. Porque a música se faz no tempo. O tempo é a tela da música. Né? Se você não sabe o tamanho, a dimensão de onde você vai imprimir a sua arte, você não sabe aonde você está colocando cada coisa. Então é mais ou menos como se, não sei se vocês concordam, mas é uma coisa rápida aqui, como se o tempo fosse o tamanho, o esquadro, o tamanho do que você vai fazer, e como se a harmonia fossem as cores que você vai usar da sua paleta de cores, né? Fazendo assim referências muito en passant e muito podem ter até variações maiores aí do que eu tô falando sobre essa questão visual que eu venho tocando há algum tempo, que a partitura precisa ganhar para quem está escrevendo. É você começar a olhar a partitura de forma que aquela visualização comece a ganhar sentido musical ou pelo menos sentido teórico, no ponto de vista de você saber o que você está fazendo ali que vai estragar. É como se você, na hora de misturar as tintas, as composições de tintas, você não fizesse ao acaso, e sim descobrisse quais são as cores que vão sair a partir das misturas que você está fazendo. Exatamente. Eu nem sem perceber, eu usei o termo borrar, como você falou, e tem tudo a ver com isso mesmo. Mas é o que eu falei, assim, quando a gente sabe os porquês das coisas, fica muito mais fácil a gente sair das regras, né? Porque a gente sabe o que cada regra, qual o papel de cada regra e o efeito que ao sair da regra isso vai gerar. Porque eu imagino que a gente tem que ter um controle da nossa arte, pelo menos da maneira que a gente faz, não da maneira que as pessoas vão ouvir. A gente tem que ter o controle, não o contrário, não a arte controlar a gente. Minha música ela tem vida, esse pensamento que a música é viva, que ela vai fazendo as coisas
por conta própria, é uma coisa um pouco estranha, né? Porque imagina um pintor, que você falou, não, minha tela é viva. Eu jogo a tinta lá e ela me diz o que ela quer que eu pinte nela. É um pouco estranho, apesar que pode ter movimentos assim, né? Mas o que eu ia perguntar era se vocês. Que tipo de conteúdos vocês acham que o não domínio da partitura impede a gente de fato dominar? E a palavra-chave que eu tô falando aqui é dominar, né? Não é só aprender. Você pode aprender campo harmônico sem partitura, pode aprender como montar um acorde sem partitura, você pode aprender o que é um empréstimo sem partitura? Pode aprender escala sem partitura? Claro. Mas o que vocês acham que, assim, sem partitura, você dificilmente vai conseguir dominar isso aqui? Isso. Olha, eu As acredito coisas que... do coração. Que é mais conhecido como uma questão que vocês não devem conhecer muito, porque vocês não falam muito sobre isso, vocês não devem pesquisar muito, principalmente o Daniel e o Alexandre, aquele negócio chamado composição, porque ela vem do coração, composição não se ensina. Pô, Então, tá assim... vendo? Que tristeza aí, Daniel. Daniel, Poxa, que triste. imagina o tempo jogado fora, graduação, especialização, mestrado, doutorado, né, cara? Eu tô me sentindo até... O que eu fiz na minha vida, né? Não, mas o pior é que o Kim ferrou a gente agora, né? Porque o que as pessoas estão fazendo a mentoria em composição com a gente? Vão pensar se ouvir esse podcast. Vão pedir o dinheiro de volta. Vão falar, não, tô sendo enganado. Eles estão me ensinando uma outra coisa que não é composição. Porque aí eles vão sair da mentoria e vão fazer mentoria com a Malu Magalhães. Mas vocês sabem que isso é muito interessante? Vou sair daqui e vou fazer cardiologia. Falar, agora posso ensinar o que vem do coração. Eu dando aula esses dias numa turma do conservatório, tem umas coisas na partitura que são assim, que necessitam de conhecimento. Por exemplo, a palavra concerto. É uma palavra que tem intrinsecamente muita coisa. As pessoas não sabem o que é um concerto. A palavra sinfonia, que vai mudando, sabe? Sinfonia barroca é diferente da sinfonia romântica, e hoje em dia a gente pode fazer de outro jeito. Isso é uma coisa só que está escrita na partitura que já quer dizer muita coisa. E as suítes, as danças, sarabanda. Caraca, bicho, se você não construir a imagem que aquilo ali diz, você não consegue tocar aquele troço. São conhecimentos que vão além até. Que é uma palavra só que quer dizer muita coisa, sabe? Então, assim, você ignorar o conhecimento da partitura é mais ou menos você não entender nem para que foi feita a coisa. Para qual situação foi feita, sabe? Só indo para a resposta da pergunta original lá do Daniel, né? Sobre conteúdo, eu diria, por exemplo, análise melódica. Se a pessoa só toca no instrumento, né, como é que ela vai trabalhar a análise melódica? Como é que ela vai realmente compreender cada uma das ideias, né, que estão ali na análise? Porque ele precisa visualizar a melodia e a relação dessa melodia com a harmonia. Né? Isso não é uma coisa fácil para você fazer, não, mas eu consigo fazer aqui no piano. É difícil. Para você realmente dominar o conteúdo, é difícil. Eu diria que dominar muita coisa é difícil, porque uma das falhas, às vezes, um dos problemas de quem está aprendendo teoria, né, o Daniel até falou, o pessoal às vezes vai aprender errado e tudo mais. Tem muita gente que fica concentrada no instrumento. Eu tive um aluno uma vez que ele tinha dificuldade enorme com intervalos. Eu falei, cara, eu não quero mais que você faça no instrumento. Porque era horrível. Ele falava, pô, mas eu tô tocando aqui, e aí dó sustenido. Não, mas na pauta tá ré bemol, cara. Ele ligava aquela casa ali a uma nota específica, sendo que a gente tem a questão da enarmonia, né? Então o instrumento às vezes dificulta. A pessoa tá tocando, cara, eu não consigo pensar nisso como um si dobrado bemol. Para mim é um lá, tô tocando na casa lá. Essa tecla aqui no piano, isso é um lá. Então, mas na teoria, principalmente na teoria tonal, na verdade, essa questão de enarmonia, ela é muito importante. Né? Qual é a nota faz uma diferença tremenda. Né? Se for uma sexta ou uma sétima, muda completamente a nossa interpretação das coisas. Né? Então, é um tipo de coisa que é importante a gente entender. Porque quando a gente fala que é importante a pessoa trabalhar com a partitura e tudo mais, não é por uma ideia de tradição, de conservadorismo, porque a gente quer manter a cultura, né, viva, a cultura da leitura viva, é porque há de fato uma razão. É mais difícil você entender sem. E chances são que você fique com uma lacuna no teu conhecimento que não vai ser, talvez, preenchida, né? E como o Daniel já tinha falado, o Kim falou assim, não, mas pô, fulano que conseguiu saber muito bem aquilo, pode ser que o fulano tenha essas lacunas enormes e a pessoa que está ali começando a estudar, ele não sabe. Porque ele vislumbra na pessoa como um alvo, fala, nossa, esse cara é fantástico, né? Mas a gente vê, como professores de graduação, né, acho que o Rafael e o Daniel
devem ter encontrado bastante isso. Eu sempre vejo algum aluno que chega e fala, porque eu vi um vídeo na internet que o cara fala isso. Aí, assim, é alguém tentando reinventar a roda. Eu falo, não, porque ele falou isso de harmonia, coisa fantástica. Fantástica, mas assim, isso daí é coisa de década de 40, 50. O cara não tá falando nada de novo e ele ainda tá falando um conceito que é extremamente simples de uma forma muito complicada. Ele não fica nem no capítulo 1 desse livro aqui, ó. Mas por quê? Porque as pessoas elas não têm esse conhecimento, elas não buscam essas informações. E essa busca incessante por tentar criar algo novo faz com que elas fiquem repetindo coisas que já existem há muito tempo. Né? O famoso tentando reinventar a roda. Essa questão... Oi, desculpa, só um comentário. É pior quando ela não repete. Ela tenta criar algo que não faz sentido e que ela vende como sendo algo revolucionário, mas que não tem nenhuma explicação do porquê. Eu até mostrei para o Alexandre um exemplo que eu vi no Instagram um dia desse, que era assim, resoluções do acorde de quinta aumentada. Era assim, acorde de quinta aumentada estão terças sobrepostas, essas maiores, dó, mi, sol sustenido. Aí a pessoa dizia, o acorde de quinta aumentada, você pode resolver qualquer nota um semitom acima ou abaixo para resolver outra coisa. Eu falei, mas de onde ela tirou isso, né? Do Instituto MC, né? Não vou completar o que é esse instituto, mas de onde ela tirou essa ideia? Então, seria assim, o sol sustenido eu posso resolver em qualquer acorde que tenha nota lá, ou em qualquer acorde que tenha nota sol. O mi eu posso resolver em qualquer acorde que tenha nota fá, ou qualquer acorde que tenha nota ré sustenido. E o dó eu posso resolver em qualquer acorde que tenha nota ré bemol, qualquer acorde. Eu falei, meu Deus, tipo assim. Então o grande coringa da música que a gente não sabia é o acorde aumentado, que eu posso resolver em 15 milhões de acordes com ideias incríveis. Falei, gente, a pessoa tirou essa ideia, ou ela teve essa ideia, mas sem uma explicação para por que você está pensando nisso. Por que isso? E inventou essa regra e estava divulgando no Instagram. Mas isso se aplica a qualquer acorde se você pensar em cromatismo, né? Sim, mas aí, tipo. Qualquer acorde, não só aumentado, qualquer um. Exatamente. Fala assim, qualquer acorde maior, gente, você pode resolver ele um semitom acima, porque todas as notas vão subir um semitom. É sensível tônica para todo mundo. Olha que gênio. Aí o cara inventou a aproximação cromática, né? Isso provavelmente aconteceu naquele exemplo do Wagner, do prelúdio de Tristão e Isolda, que ele fica elevando um semitom e cria uma nova sensível por um novo acorde que vai seguindo, entendeu? Só que, cara, não é por causa do acorde aumentado, pelo amor de Deus. Pode falar, Rafael, que você tinha falado aí. Então, a questão da enarmonia é uma questão que, inclusive, afeta a afinação. Às vezes o intérprete ele fica assim, não, mas é mais fácil eu saber a casa onde eu tenho que tocar a nota lá. Tudo bem, você tocando isso na guitarra, beleza. Ela tá lá temperada, já pronta para você fazer tudo. Mas eu tenho alunos que, quando eles vão inventar de fazer quarteto de cordas, e chegam assim, poxa, tá todo mundo tocando na casa certa, mas não afina, o acorde não fecha. Aí você vai fazer a análise harmônica daquilo, que não é só uma análise harmônica, a análise harmônica também precisa ser uma análise acústica. Daniel vai falar mais sobre isso, pode falar mais sobre isso, a gente pode fazer um podcast sobre isso, né? Mas a análise harmônica também é uma análise acústica, aí você consegue ver por que não afina, especialmente as enarmonias. Porque você não pode combater a essência do acorde. Então, quando você vai tocar em grupo, especialmente em orquestra ou em coro, se você não sabe como é que funciona uma nota enarmônica, você não tem condição alguma de afinar. Porque o que acontece? O compositor ele escreve e o editor, para facilitar, ele substitui. Sei lá, um acorde de dó diminuto, ele substitui esse dobrado bemol por lá, né, a sétima diminuta. Né? Isso facilita a leitura? Beleza, facilita. O lá também é nota da escala de dó maior. Só que se você não pensar que aquilo ali é a sétima diminuta, que é um segundo trítono dentro desse acorde que ela vai formar, você já começa a ter problema. Ou seja, você observar a enarmonia dentro do acorde significa você conseguir afinar ou não ele. Porque você só afina, coro, os instrumentos não temperados, orquestra, não toca afinado, toca afinando. Então você toca ouvindo. Então, se você não sabe o que vai sair a partir daquela enarmonia, não tem como afinar. Por isso que sou desafinado. Por mais que o cara ponha lá na casa certinha, mas o ouvido não tá ligado e também não tá havendo conhecimento musical, harmônico, pura harmonia que eu tô falando, mas que por consequência acústica não deixa a coisa afinar. Eu tenho um exemplo prático disso. Quando eu fui professor substituto de composição na UFRJ, em 2014, e aí foi a primeira vez que eu fui dar aula de harmonia funcional em nível universitário, né? Porque eu já tinha dado aulas particulares, mas nunca tinha dado para
estudante de música, né, no curso de graduação. E aí eu fui ensinar harmonia funcional e primeiro período, né, tem um monte de... É sempre assim, o Alexandre pode dizer sobre isso, o Rafael também, que já deram essa disciplina no conservatório, mas em primeiro período é sempre assim, tem aquela pessoa que já sabe empréstimo modal, já faz improviso, sabe pra caramba de harmonia funcional, mas é obrigado a fazer harmonia 1, porque tá no programa. E tem aquela pessoa que não sabe nem que dó maior é dó mi sol. Tem as duas pessoas coexistindo na mesma turma. Então, assim, você tem que conseguir dar uma aula que seja agradável para todos. E aí, no primeiro período, é muito básico, você está ensinando lá campo harmônico, aí você, no máximo, ensina um dominante secundário, é uma coisa muito, muito assim, primeiros passos da harmonia, né? Quase a harmonia para leigos, né? For dummies. Uma coisa bem devagar, assim, bem esmiuçada, para todo mundo entender. E aí a turma começou a reclamar, começou a falar assim, poxa, eu queria analisar, o que a gente estava analisando? Vamos analisar Cai Cai Balão, vamos analisar Atirei o Pau no Gato, vamos analisar essas harmonias mais simples, né? E a turma, eu queria que a gente analisasse uma música do Tom Jobim. Eu falei, pô, tipo assim, você não sabe nem o que é um dominante secundário. Você quer analisar uma música do Tom Jobim, você tá de brincadeira comigo, né? Mas assim, e aí eu sempre tento ensinar, porque eu acho muito importante ensinar o porquê das coisas. Então eu sempre tento, eu gosto muito dessa coisa acústica que você falou aí, eu adoro teorias acústicas, né? Teoria do Coster, do Lester, do Hindemith, eu gosto de entender, claro que são teorias, né, que vão tentar explicar o fenômeno acústico, o fenômeno harmônico, só que não é uma ciência exata, né? A gente sempre fala isso, a harmonia não é uma ciência exata. Então, por mais que essas teorias falam, nossa, que legal, não tinha pensado sobre isso, a gente não pode tomar como uma verdade absoluta. Mas são muito interessantes e nos ajudam a pensar a harmonia e explicar várias coisas a partir daquele conceito, tomando aquela crença ali, aquele dogma. E aí eu sempre ensino nas minhas turmas, 3 conceitos básicos que agora, no curso que eu e o Alexandre estamos terminando de fazer, de harmonização e reharmonização, curso que vai sair, se der certo ainda em abril vai sair esse curso, vai estar disponível, vai ser um curso que vai revolucionar, eu acho assim, não porque a gente porque a gente é foda, ou porque a gente é muito bom, não posso falar palavrão, mas não porque a gente é incrível, mas porque eu acho que a gente formalizou uma metodologia que não tem lugar nenhum, uma metodologia muito passo a passo de como harmonizar e reharmonizar uma música, uma melodia. Então é um curso que vai ser bem legal, acredito que vai ser bem, bem legal, espero que as pessoas gostem. Mas assim, a gente formalizou a ideia de funções sintáticas, é um conceito que eu tinha aprendido na graduação, né, numa aula de análise harmônica com Paul Shi, e que está presente em vários livros, várias teorias de acústica. E as funções sintáticas são preparação, prolongamento e substituição. Então, um acorde inserido na harmonia, ele pode preparar um outro acorde, ele pode prolongar a função tonal de um acorde que veio anteriormente a ele, e ele pode estar substituindo um acorde, então ele está no lugar de um outro acorde. São as 3 funções sintáticas de uma forma bem genérica. E eu tinha ensinado isso já para minha turma de harmonia funcional em 2014. E eles falaram, quero ver Tom Jobim, quero ver Tom Jobim. Então vamos ver Tom Jobim então. E aí eu botei lá a música do Tom Jobim, e por que eu tô falando isso? Eu falei, tô dando essa volta toda. Porque eu coloquei a cifra, a melodia no quadro, na época ainda era presencial, né? A cifra com a melodia lá, na partitura. E eu falei, ei, vamos identificar os acordes que vocês conhecem. Aí vocês identificaram, esse aqui é o primeiro grau, esse aqui é o quinto, terceiro. E assim, eram 3 acordes numa lista de 20. Eles reconheceram, os outros eles não reconheceram. Eu falei, beleza. Então, a importância de saber ler partitura. Eu falei, então vamos agora aqui embaixo da melodia, vamos montar os acordes na partitura. E aí montei o primeiro acorde, primeiro grau. Agora vamos para o segundo acorde. Vamos tentar fazer o melhor caminho de vozes possível, tá? Movendo o mínimo possível as notas. Por exemplo, eu estou em dó, eu vou para sol, eu vou manter a nota sol, e o dó vai descer para o si, e o mi vai descer para o ré. Pronto, fiz o melhor caminho possível para ir de um acorde para o outro. E a gente foi fazendo isso para todos os acordes da música. Depois a gente começou a observar, e aí, ó, o que está acontecendo aqui? Ó, todas as notas aqui, essa dissonância está resolvendo aqui e tal. Então qual é a função desse acorde aqui? É preparação, porque as dissonâncias estão resolvendo em grau conjunto e tal. Falei, muito bem, o acorde era tipo, sei lá, era um sub-5, dominante secundário. E eles identificaram que a função daquele acorde, a função sintática, era uma função de preparação. E depois, aí esse acorde aqui, ó, as notas vão se mantendo, a ressonância está continuando como ressonância. Então o que está acontecendo aqui? Ele está prolongando a função daquele acorde. Então já identificaram que era prolongamento. E aos poucos, a música do Tom Jobim fazia sentido para eles, a sequência harmônica passou a fazer sentido para eles, porque eles entenderam
a função de cada acorde sem entender o que acorde é aquele. Ah, isso aqui é um sub-5, isso aqui é um empréstimo, isso aqui... Não, eles foram entendendo o que aquele acorde estava fazendo ali na harmonia. E isso só foi possível porque eles conheceram os porquês a partir das teorias acústicas, eu expliquei, e porque eles eram capazes de montar os acordes na partitura para visualizar como as notas dos acordes estavam caminhando. E tipo, aí você via, por exemplo, o acorde em Dó maior, o dominante, tem o trítono, Si, Fá. Aí como é que a gente resolve o trítono no sistema tonal? A sensível sobe a tônica e o sétimo grau desce ao terceiro. Então eles viam Si, Fá, a dissonância, se tornando Dó, Mi. O Fá descendo para o Mi e o Si subindo para o Dó. Então você vê um trítono, uma dissonância, resolvendo uma consonância perfeita. Então você percebe, isso é o princípio de resolução da harmonia. É você ter uma dissonância resolvendo numa consonância. É isso que guia a harmonia. É isso que está o nosso sentido de direcionamento harmônico. Então, se não fosse a partitura, se eles não soubessem partitura, eles jamais teriam entendido a música do Tom Jobim em harmonia funcional 1. Entendido assim, o que está acontecendo. Eles não vão saber explicar, eles não vão saber dar nome aos bois. Esse aqui é um empréstimo, esse aqui é o segundo grau, o segundo cadencial. Eles não vão saber dar os nomes. Eles não aprenderam isso na época. Mas eles conseguiram entender a harmonia, talvez, com muito mais profundidade do que uma pessoa que sabe dar nome aos bois, uma pessoa que já estuda harmonia. Entendeu? E, bom, comentei ali pra caramba aqui contando essa história. O Quinhas que saiu, não sei o que aconteceu. Acho que ele desligou a câmera para melhorar a conexão. Pode ser. Não, a minha câmera deu pau aqui. Eu tô tentando aqui voltar, mas ela não tá... O programa não tá reconhecendo. Eu tô aqui, só não tá a imagem. Entendi. Bom, alguém mais quer falar sobre algum outro conceito de harmonia que a gente, sem partitura, a gente não consegue aprender? Alguém tem mais alguma ideia? Então, como eu comentei, eu acho que aprender é uma coisa, você dominar é outra diferente. Eu acho que dá para você aprender basicamente qualquer conceito. Você vai realmente dominar aquilo, como o Daniel falou, a gente defende que o ideal é que você realmente saiba o porquê das coisas, para você não virar um mero reprodutor, né? Para que você consiga, inclusive, contestar, falar, isso a gente faz isso por quê? A explicação é essa, tá, mas se essa explicação quer dizer que eu também posso fazer aquilo, porque está dentro desse parâmetro aqui. E, de repente, você consegue expandir uma aplicação a partir de uma constatação sua, né, de interpretação de uma determinada ideia. Mas isso só acontece quando você, de fato, domina aquele conteúdo. Então, pensando em domínio, eu diria que, cara, você precisa realmente saber para tudo. Agora, se o objetivo é só entender que é algo que, assim, não é o que a gente defende, não é o que a gente acredita que seja o melhor, mas pode ser que esse seja o objetivo de determinadas pessoas, inclusive esse provavelmente não é o nosso público, né? Mas pode ser que a pessoa queira só um atalho, né? Geralmente essa galera não acompanha a gente, porque a gente é contra isso. Mas se o cara quer só um atalho para a vida dele, ele realmente não quer dominar nada, ele não tem esse objetivo, ok, tá bom, né? É aquilo, né? Nem todo mundo está interessado em conseguir ótimos resultados, nem todo mundo está interessado em realmente dominar, em ser muito bom em alguma coisa. Então, não dá para generalizar. Para essas pessoas, eu diria que você pode fazer, entre aspas, de qualquer jeito. Você vai conseguir entender bastante coisa. Dominar, eu diria que você não vai dominar nada. Eu acho também que é impossível planejar, sabe? Seu planejamento ia ser muito esquisito, o planejamento composicional de quem não lê partitura. Pensando até além da harmonia, sabe? Tipo, é meio que assim, é meio que eu querer fazer um projeto sem escrever nada. Usando só a minha mente, assim, tá tudo organizado aqui, sei lá, fazer um Rock in Rio com tudo organizado aqui. Mas é como, bicho? Tu vai ter que planilhar, tu vai ter que organizar, sabe? Tu vai ter que fazer um monte de várias planilhas, várias organizações. É um projeto gigantesco, né? Eu acho que com qualquer coisa artística você precisa de algo que você consiga organizar, planejar, fazer, né? E o jeito que a gente consegue organizar a nossa música é pela partitura, né? Então o planejamento harmônico ele entra ali também nessa parte, o jeito de você organizar isso é na partitura, né? Aí vai, não, mas eu consigo organizar com a cifra, não, você consegue organizar um encaminhamento de blocos, mas se você começar a pensar a condução interna ali das vozes, né, o voicing, né, de como querer, ou então você conseguir organizar a instrumentação, né, o que exatamente cada instrumento vai fazer, aí sem a partitura fica muito difícil de fazer, né. A questão aqui não é nem a defesa da partitura em si, né, é muito mais uma defesa a um elemento gráfico, mas o elemento gráfico universal é a partitura. É igual, sei lá, eu inventar um novo elemento gráfico e querer dar para o Daniel tocar. Fala: "Daniel, toca aqui". O Daniel vai ter que pô, me passa a bula disso aqui, né, que são as partituras, mano, me dá a bula disso aqui para poder entender como é que toca.
Agora, se eu ficar fazendo notações alternativas para uma coisa que já existe, eu vou dificultar a vida do Daniel e a minha, porque eu vou ter que ensinar ele a usar aquela notação, mas ele já lê partitura, então, pô, ele já lê. É aquela história, né? Criar a Torre de Babel, né? A partitura ela é escrita da música, né? É como se você chegasse assim, não, olha só, tô falando português aqui, mas eu escrevi esse texto, mas eu não escrevi com alfabeto, não. Eu escrevi de uma outra forma, de uma forma alternativa, olha só, lê aí. Não, imagina. Tá, beleza, você só tá... Codificou, tipo... né? Codificou tudo. A minha música... A língua do P. Secreta, codificada. É a língua do P. Você vai falar dó, pó, ré, pé, mi, pi. O cara pega 4 notas, aí ele cria um círculo gigante. O que é círculo gigante? Tudo que tiver dentro do círculo tem que ser em legato. Aí quando tiver uma caveirinha em cima, você tem que tocar em staccato. Pô, mas existe símbolo para isso? Não, mas eu uso a notação alternativa. Eu falei ontem na turma, eu tô muitas histórias, né? Mas ontem, dando aula de harmonia vocal, eu falei isso pra turma assim, que eu não gosto eu sou contra usar graus, notação por graus. Ah, esse aqui é o 5º grau, 3º grau, porque pra mim não diz nada. Eu sou muito mais funcional. Eu gosto de dizer qual é a função desse acorde? Ele é tônica, subdominante, dominante? Porque o grau tá, beleza. O que me disse? Nada. Me disse a referência em relação ao 1º grau. Mas eu falei com eles assim, olha, eu não posso lutar contra uma tradição e contra outros teóricos. Até porque se os alunos forem fazer harmonia 2 com outro professor, eles precisam ter um mínimo de coerência. Então fala, eu vou adotar os dois, os graus e as funções. Aí eu falei, porque assim, seria a mesma coisa, eu odeio o nome dó, porque dó me desperta uma coisa negativa, então a partir de agora eu vou chamar a nota dó de flup. Então, vamos fazer o acorde de flup maior. Aí, pô, eu não vou dialogar com ninguém nunca mais. Assim, tem certas coisas que, mesmo que a gente discorde, a gente tem que adotar, né? Pior que esses dias tu apareceu com um troço assim, não foi, Daniel? Ainda fala com o maior, fala se a maior é um tipo de coisa ruim, porque denota que esse acorde ele é melhor que o menor. Então, a partir de agora, eu vou chamar de aberto. Vamos um flup aberto, todo mundo. O Daniel chegou esses dias. O Daniel chegou esses dias com um negócio, um método que um cara criou. E, tipo assim, muita gente acha, são muitos tipos de acorde. Tem o acorde maior, tem o menor, tem o diminuto, tem o aumentado e tal. O cara criou uma complicação tão grande que ele criou ainda mais tipos de acordes, coisas que, tipo, ele poderia falar um termo só e já abarcava vários acordes. Ou seja, o cara tentando sair da partitura complicou tanto, cara. Criou uma matemática tão maluca que acabou tendo mais termos do que os termos tradicionais, cara. Muito engraçado o jeito do pessoal fugir, assim. Quem mostrou foi o Kim, o cara que era o Código Secreto dos Acordes, que era basicamente a teoria de conjunto que foi criada em 1963, só que de uma forma bem mais simples, bem mais complexa e muito menos musical do que a teoria de conjuntos de classe de notas, né? Uma teoria muito importante. Peraí, bem mais simples, bem mais complexa. Explica isso aí pro pessoal entender. Eu entendi, mas eu acho que o pessoal não entendeu, não. Mas simples no sentido de que foi pouca coisa. Ele falou a teoria gigantesca. O cara pegou assim um décimo ou até menos do que a teoria oferece. E mais complexo porque a teoria tem várias soluções que ele não deu, que tornam a teoria mais simples. Então ele pegou uma coisa mais simples da teoria e explicou de uma forma mais complexa, entendeu? Ele fez uma coisa superficial e deixou complicado. Sim, exatamente. Eu não lembro muito bem, mas tinha um momento que parecia que ele pegava aquela anotação por inteiros que se restringia ao módulo 12, né? E começou a misturar com algo que iria além, né? E aí tinha 10, 13, 9. Começou a fazer uma mistura que seria uma mistura dentro daquela teoria, uma mistura que não funciona, né? Então, parecia ser ao mesmo tempo que é uma aplicação daquilo, uma aplicação equivocada, né? De um material que, enfim, é bem rico e traria... Eu não vou falar que traria muitas possibilidades, já traz muitas possibilidades e você encontra, né, no final do livro do Alan Forte, no final de qualquer livro que fala sobre teoria dos conjuntos, você encontra todas as relações de todos os conjuntos de acordes resumidos, né? Seria mais fácil ele tentar ensinar para a pessoa como é que ele consegue, através de repente, número forte, encontrar o conjunto. E pronto, acabou. Eu achei engraçado que é aquilo que o Alexandre fala, né? Reinventou a roda em vários sentidos, né? Na teoria dos conjuntos, reinventou na harmonia tradicional, reinventou na... Só que no caso dele, a roda acabou virando, sei lá, um ovo. E aí a bicicleta não vai rodar, só que vai ficar capenga. Ainda criou conceitos assim... Ainda criou conceitos altamente falhos, porque ele tenta explicar a natureza do acorde de uma maneira, tipo... só ele consegue absorver, tipo, o acorde secreto, o acorde, como é que ele chamava?
o acorde... Código secreto dos acordes. Não, mas tinham nomes pro acorde. Ele dava uns nomes assim muito bizarros, tipo o acorde misterioso, o acorde amoroso. Tinha uns troços assim, eu não lembro exatamente o que era, mas que, cara, ficou ainda. Tipo assim, isso pra qualquer um é muito difícil de você explicar, né? E tornou o troço ainda mais efêmero, né? Aquilo que eu tô falando. Ele distanciou ainda mais as questões visuais que as pessoas precisam ter para conseguir determinar a qualidade daqueles acordes, né? Ele dificultou ainda mais. É aquela história, né? Na busca por fugir da teoria, as pessoas acabam complicando muito mais do que se simplesmente eles chegassem, sentassem e tentassem entender a teoria ali. Eles vão, tipo, é a história, né? A pessoa tenta, tipo, pegar um atalho e, na verdade, pega o caminho mais longo. E no final ainda se perde. O Daniel falou da mentoria em composição, né? A gente vai sair um pouquinho aqui do assunto, mas ficando um pouco dentro do assunto. Foi a mesma coisa dentro da mentoria em composição, quando o aluno falou lá da harmonia negativa, né? A gente mostrou que, cara, na verdade, a harmonia negativa ela é uma vírgulazinha, né? Dentro de teorias muito maiores, né? É só mais alguém ali tentando reinventar a roda, mas passando uma interpretação ali pessoal, uma forma de se fazer pessoal, né? De se pensar harmonia pessoal, mas que está inserido numa teoria maior, que é uma coisa gigante, né? Só que acabou ficando mega popular, né, Daniel? A harmonia negativa, todo mundo fala de harmonia. Eu acabei de ler, o Rafael postou uma divulgação desse podcast num grupo de harmonia que a gente segue, e aí eu tava vendo o cara comentar aqui, o cara comentou, vocês pretendem abordar outros conteúdos, como, por exemplo, empréstimo modal e harmonia negativa? Eu falei, cara, é impressionante, assim, que todo mundo virou uma febre essa coisa da harmonia negativa, né? E é incrível isso. Eu brinquei, eu não lembro se foi na mentoria, né? Mas eu brinquei com outros alunos meus também de harmonia, falando que assim, a teoria dos conjuntos ela é muito rica, ela é enorme. Obviamente ela tem muita complexidade, né? Mas você consegue pegar os conceitos da harmonia, da teoria transformacional à luz da teoria dos conjuntos também, né? Segue, eu até brinquei, falei assim, você até pega mais possibilidades, né? Eu falei, assim, é como se fosse sei lá, a teoria transformacional pode ser ali, sei lá, o primo de segundo grau da teoria dos conjuntos, tá? Uma pessoa que está ali um outro baixo, um pouquinho mais abaixo, assim. Já a harmonia negativa, ele é aquele, sei lá, o concunhado de 12º grau, pobre que vai encher o saco batendo na porta para pedir para participar do churrasco, pedir dinheiro, sabe? Não, e realmente, assim, o Alexandre tá falando, né? A gente falou de várias teorias, porque quando a gente fala assim, harmonia, isso é legal a gente falar, já tá na hora de encerrar nosso podcast, mas fala de harmonia, as pessoas pensam harmonia funcional, ou harmonia tradicional, improvisação, são os temas que as pessoas pensam, como se a harmonia fosse só limitada a isso. Eu não tô falando só, claro, que a gente tem uma harmonia modal inteira, que as pessoas pouco sabem, porque as pessoas acham que a harmonia modal é a harmonia que você improvisa, a gente até falou isso no primeiro episódio do podcast, é usar os modos para improvisar. E tem a harmonia atonal, que tudo bem, você pode falar, eu não quero fazer música tonal, não gosto de música tonal, então eu vou fazer música tonal mesmo. Só que assim, dentro do universo da música tonal, nós temos teorias acústicas, como eu falei. Tem a teoria do Hindemith, que é parecida com Guerra Peixe, também brasileiro, tem em português, tem um livro chamado Melos e Harmonia Acústica, que ele vai explicar um pouco do que é o Hindemith. O pessoal brinca, assim, que ele copiou o Hindemith e escreveu em português, mas tem a Melos e Harmonia Acústica, que vai falar sobre a teoria do Hindemith acústica, tem a teoria acústica do Coster, que é um francês incrível, a teoria dele também, tem a teoria do Lester, tem aí a teoria neo-riemanniana, que a gente comentou aqui, a teoria dos conjuntos, aí você tem várias teorias possíveis para você lidar com o fenômeno harmônico que pode ser tonal. Eu posso analisar uma música do Tom Jobim utilizando a teoria neo-riemanniana, que é inclusive a pesquisa do professor Carlos Almada. Eu posso utilizar, por exemplo, a análise schenkeriana. O Almada tem um artigo que ele analisa Chovendo na Roseira, uma música do Tom Jobim. Chovendo ou Ventando? Nunca lembro. Chovendo, né? A música do Tom Jobim. Chovendo na Roseira. Olha, está chovendo na roseira. Chovendo. Eu nunca lembro qual era o fenômeno meteorológico. Era chovendo, ventando. Chovendo. Trovejando. Precipitando águas do céu na roseira. Mas enfim, na Chovendo na Roseira, o Amada tem uma análise schenkeriana. Aí você pergunta, ai meu Deus, o que é análise schenkeriana? Foi uma análise super interessante que vai mostrar os diversos níveis da harmonia
nível superficial, que é o nível que a gente vê os acordes, e você vai vendo as relações internas da harmonia, e é super interessante. E aí eu pergunto, as pessoas que estão ouvindo ou assistindo a gente aqui nesse podcast já ouviram falar em qualquer uma dessas teorias? Neo-Riemanniana, teoria dos conjuntos, teoria acústica do Coster, teoria acústica do Hindemith, teoria análise schenkeriana? Provavelmente não. E onde que eu aprendi isso? Não veio do coração essas teorias. Eu aprendi lendo livros e na faculdade. E agora, Mauro Magalhães? E agora? E agora? Não, o cara vai se pronunciar. Vou botar o Daniel no lugar do João Gordo pra ensinar esse pessoal aí. Só porque eu sou gordo, você é vacilo, cara. Você é vacilo. Eu não sou careca, não, ainda. Tô ficando aqui com as entradas, tô dando até um medo. Mas só pra falar, assim, são teorias que as pessoas nunca ouviram falar, e aí provavelmente você tá ouvindo isso, falando assim, mas se eu vivi até agora sem essas teorias, é porque elas não estão fazendo falta. Mas é um pensamento bem, bem limitante, né? Eu tô falando assim que o fato de você conseguir ler a partitura, você saber ler a partitura, permite que agora você jogue no Google análise schenkeriana, Carlos Almada, chovendo na roseira, e você veja o artigo dele inteiro, que ele faz uma análise schenkeriana, ele explica um pouquinho do que é análise schenkeriana e faz análise da música Chovendo na Roseira. Mas se você não sabe ler partitura, você não vai entender nada do artigo. Então, assim, infelizmente, o fato de não saber ler partitura te torna um analfabeto para várias teorias e vários conceitos musicais da harmonia. Você é incapaz de ler um livro, você é incapaz de pegar um artigo, você é capaz de pegar uma análise, você fica alheio a muitas coisas da harmonia. E eu acho isso o principal argumento de por que eu tenho que aprender a ler partitura se eu quiser aprender harmonia. Eu faço uma brincadeira aqui, a pessoa que se propõe a não ler partitura, falar que não é importante pro estudo, né, da música, eu diria que assim, ela é como se fosse uma pessoa que ela quer viajar, sei lá, do Rio de Janeiro até o Distrito Federal. Ela quer ir para lá. Só que no momento ela só dispõe ali das pernas, entendeu? E aí ela tem a limitação ali motor. Ela no máximo consegue correr e olha lá, né? Mas ela não pode usar uma bicicleta? Ela não sabe andar de bicicleta. Ela não pode usar... Não, ela não consegue nenhum meio de transporte. Quando ela começa a estudar esses aspectos da teoria que envolvem, inclusive, a leitura partitura, eu estou falando aspectos da teoria porque eu diria que sem a leitura da partitura, até os aspectos básicos da teoria podem não ser muito bem entendidos. Tá? Como eu dei aquele exemplo de intervalos. Eu diria que não vai também dominar intervalos sem a leitura da partitura. Tá? Vai ser difícil. Até porque você tem a questão de... Né, a pessoa vai falar, entre dó e sol a gente tem uma quinta justa, mas se for dó, sol descendente, não. Tá? E isso a gente vê na pauta. Ninguém fica falando ascendente ou descendente. Está na pauta. É implícito. Né? Você vê se está ascendendo ou descendendo no intervalo. Então, a questão da partitura, a importância, ela está além, eu diria, da harmonia. É basicamente para tudo. Então, essa pessoa ela só consegue ir correndo. Ela pode chegar lá no Distrito Federal, cara? Ela pode, mas chances são de que ela demore, sei lá, um tempo de vida ali, de caminhada, né? Já que ela tá limitada. Ou que ela morra no meio do caminho, né? Aí ela fala, mas eu não tô com pressa. Porque muita gente até agora eu não aprendi essas teorias, mas não me fez falta. Pô, cara, pensa o tanto de música, o tanto de coisa que você pode fazer, inclusive para improvisar a partir dessas teorias que você não conhece. Agora, o que eu diria ela pode chegar lá no Distrito Federal? Ela pode chegar. Só que assim, ela vai, se ela poder chegar também em Paris, cara, se você não dispor de outros meios de locomoção, além das suas próprias pernas, né? Se você não aprender uma ferramenta que, botar aqui numa questão que pode parecer um pouco exagerada, mas assim, eu acho que determinados conhecimentos, eles te tiram do chão, eles fazem ali voar, sacou? É um Red Bull da asas da vida. Não estamos sendo patrocinados, tá, gente? Infelizmente, Red Bull tá perdendo uma chance aqui com a gente. Mas, de qualquer forma, né, são, eu acho que conteúdos que nos tiram assim, do nosso lugar comum e nos permitem ir em outros lugares. Mas vocês estão falando sobre esses conteúdos das teorias composicionais, mas mesmo os livros mais elementares, para quem não lê partitura, é difícil de entender. Por exemplo, do Aaron Copland, o Como Ouvir e Entender Música, muitos exemplos. É um livro básico para você, voltado para pessoas que não entendem nada, e que muitos exemplos vêm na partitura. Pelo menos a entender a grafia ali, ele parte do princípio que, não, peraí, as pessoas pelo menos sabem o que é uma clave de sol, onde está o dó e tal, e ele põe lá. Tipo, o abominar a partitura realmente ele é limitante não só para quem quer saber essas teorias, mas qualquer material relacionado à música, por exemplo, os livros de história da música que eu tenho aqui, do Roy Bennett, o Roland de Candé, o Uri Schmitz, todos vão botar exemplo gráfico de partitura ali, então você não consegue nem entender a história da música e o nível da história da arte que esteja no âmbito musical, você também não vai conseguir entender se você não entender o mínimo de partitura, né? Então, tipo, qualquer coisa que lide com música ocidental,
o exemplo inicial, o gráfico, vai ser a partitura. É isso, né? Então, tipo, não é só limitante às teorias composicionais, é limitante a qualquer coisa que seja ligada à música ocidental. Eu tenho, só pra complementar isso, é que eu tava em cima da minha mesa esse livro aqui, aí fica a recomendação, toda podcast, episódio, a gente acaba recomendando o livro, né? Então, esse livro aqui, que se chama Contraponto em Música Popular, Fundamentação Teórica e Aplicações Composicionais, do Carlos Almada, professor. O Rafael também tem, só que o meu tem dedicatória. Eu vou lá buscar o meu, hein? Eu ganhei do meu amigo, Almada. Um grande abraço para o meu amigo Daniel Moreira. Bom, o bom de ser amigo do Almada é que o Almada publica 50 livros por ano, e aí eu ganho todos. Né? Só que agora na pandemia eu não tô ganhando nada. Espero que ele não publique nada até voltar ao presencial, mas tô brincando. Almada, se você estiver ouvindo isso aqui, tô brincando. Mas é um livro muito legal, que ele vai falar sobre contraponto. Eu tô usando esse livro na disciplina de contraponto que eu tô dando na FRJ e no conservatório. E, assim, é um livro muito bacana para você aprender a fazer contraponto em música popular. Afinal, é o nome do livro. E o que é contraponto? Você tem um vídeo muito legal do... Agora eu esqueci o nome dele. É um guitarrista famoso de harmonia no YouTube. O guitarrista mais famoso de jazz e harmonia, gente. Fala aí o nome dele. Do YouTube. Quem sabe? Nelson Faria? Nelson Faria, isso. Você estava esquecendo o nome dele. Tem um vídeo de Nelson Faria ensinando a fazer contraponto, né, como chord melody, nos acordes lá. E aí ele fala de um conceito bem simples. Movimento direto. Aquilo ali, se ele chamar aquilo ali de contraponto, então, tipo assim, qualquer pessoa especialista em contraponto, porque contraponto vai muito além de você simplesmente saber o movimento da voz. Mas enfim, claro, não estou criticando o vídeo, acho o vídeo bem interessante que o Nelson Faria faz, né, tem aqui no YouTube. Mas no vídeo ele vai falar sobre contraponto, sobre como fazer umas coisas. E o Almada formalizou uma teoria de como fazer isso na música popular. Aí só um exemplo aqui, ó. Isso aqui, ele fala aqui, ó. Como fazer um contraponto num blues. Aí ele... Olha o que tem aqui embaixo, ó, partitura. Aí você vê aqui o exemplo de como fazer um contraponto a duas vozes num blues. Então, assim, você quer fazer um blues super interessante. Aí tem exemplo de tango, tem exemplo de samba, de choro. Você quer fazer isso, Daniel. Você não sabe ler partitura, você não consegue ler o livro, cara. Deixa eu te interromper um pouquinho, porque quem tá ouvindo a gente depois, né, no podcast, quando o Daniel falou, olha aqui, ó, porque a gente tá ao vivo no YouTube também, quem quiser ver sim. A gente ao vivo às 11 sexta-feira consegue, mas aí ele mostrou na câmera, tá bom? Porque senão vai ficar mega estranho pra quem estiver ouvindo a gente depois, né? Olha aqui, ó, a pessoa vai olhar pra onde? Ele tá vindo aqui em casa? Já que o Daniel mostrou o contraponto, eu tenho aqui o do Renato de Sá, que é um livro bem básico, 211 levadas rítmicas, sabe? Tudo escrito em partitura. Né? Então, livro tipo, Ritmos Brasileiros, Marcos Samba. Porque imagina como é que seria... Por partitura. Como é que seria notar os ritmos? Notar os ritmos sem partitura, seria assim, tchacundum, tchacundum. Tchaca, tchaca, dungo. Tipo, como é que seria, né? Pra cima, pra baixo. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Não tem como, né? Então, de fato, precisa. Gente, vamos encerrar esse episódio, já tá ficando mais longo do que o comum. Bom, mas eu acho que a gente deu vários argumentos aqui que eu espero ter convencido a todo mundo que quer aprender harmonia a dar uma chance pra partitura. Né? Dá uma chance, porque dá para fazer as pazes com a partitura, aproveitar aí a pandemia, tá em casa, se tiver, espero, se cuidando, aproveita para estudar, tira um tempo, vai ler, faça as pazes com a partitura. E aí, já fazendo um momento jabá, você pode entrar no nosso site www.musicathome.mus.br. Aí, se você entrar mais especificamente, www.musicathome.mus.br/cursos, você vai ver lá os nossos cursos de partitura, e são cursos que, assim, nós temos a garantia de que você vai fazer as pazes com a partitura, vai destravar a sua leitura, vai, de fato, aprender a ler partitura, e aí vai estar totalmente apto a conseguir estudar harmonia, aprofundar seus conhecimentos e dominar os conceitos de harmonia. Convido vocês também a se inscreverem no nosso canal aqui no YouTube, ou seguir o nosso podcast Diálogos Harmônicos no seu tocador de podcast favorito. Eu falo tocador de podcast favorito porque eu sei que tem vários, então o que você estiver usando, você pode botar para seguir, para acompanhar os episódios. Nós temos, só para terminar os recados finais, nós temos lives de harmonia, que são lives mesmo, nós ensinamos, são verdadeiras aulas, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde. O link para se inscrever nessas lives está aqui embaixo. E nós temos às quintas-feiras, às 4 horas da tarde, lives Maestria 21, que são lives que o Rafael tem feito, ensinando como estudar música, como melhorar o canto, percepção, como se tornar um músico usando as ferramentas do século XXI, como dominar isso. Você aprender a utilizar vários recursos didáticos
que estão disponíveis na internet. A gente pode colocar também aqui na descrição do vídeo para você se inscrever e participar dessas lives que são muito legais. Bom, é isso. Se alguém quiser dar um recado final, esse é meu bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por vocês que ficaram com a gente até aqui. Alguém quer dar um recado final? Não, ontem foi live de jingles, né? Para quem gosta de composição, vai lá assistir. Não sei quando você estava ouvindo, talvez esse ontem já tenha sido muito no passado. Um dia desses teve um dia. É ontem do dia que foi publicado o podcast. Dia 8. Publicado não, que foi gravado. Foi gravado, falando dia 8. Publicado como 8 de podcast abril, também outro dia. Isso, mas enfim, o Kim não tá aparecendo, então tá só KC o nome dele aqui no YouTube, você tá vendo, você parou de ver o Kim. Tá valendo, ele tá ouvindo. Então é isso, galera, muito obrigado aí pela presença de todos, até a próxima. Valeu. Como é que agora eu sou apenas uma entidade? O pior que KC daria pra ser Kim Kardashian, né? Agora o Kim Kardashian está aqui com a gente, a Kim Kardashian. Não, porque o dela Kardashian com K também. Seria KK. Aí eu não sabia disso. Eu também não. Eu sei, minha esposa assiste aquele... A minha tendência é colocar um F. Kardashians. A minha tendência é colocar um F aí no meio. Pensamento. Você já foi KK, o Kim Carvalho já foi com K. Putz. Bom, já viu que o nível começou a cair. Então, melhor encerrar. Encerrar o episódio. Então, galera, até a próxima semana, sexta-feira, 11 horas aqui no YouTube. Valeu! Valeu!